Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, a inovação GovTech. Mas vamos olhar para isso por uma lente muito especial e desafiadora, a do estado do Pará, bem no coração da Amazônia. É sobre como tecnologia de ponta e um jeito novo de colaborar estão encarando de frente alguns dos maiores desafios do serviço público. Sabe onde? No meio da maior floresta tropical do mundo. E para a gente começar, olha só que citação poderosa do professor Reinan Abreu. A ideia do Pará não ser só um guardião da natureza, mas um laboratório pioneiro de GovTech. É exatamente essa a ideia central que a gente vai explorar hoje. Mas por que um laboratório de inovação bem ali? Pois é, a resposta é até que bem simples: pura necessidade. Essa visão de inovação brotando na floresta nasce para resolver problemas gigantescos, numa escala que poucos lugares no mundo enfrentam. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse abacaxi, basta olhar para essa lista. A gestão pública no Pará tem que lidar com obstáculos enormes em áreas críticas. Pensa só, levar saúde para comunidades remotas, educação onde a internet quase não chega, garantir segurança num território imenso, proteger o meio ambiente, organizar a mobilidade nos rios e dar assistência social. Os desafios são realmente gigantes e pedem respostas à altura. E é exatamente aqui que entra uma nova resposta: o tal do GovTech. Mas não é só sobre o governo comprar mais computadores, não. É uma mudança de raiz, uma transformação na forma como os problemas são resolvidos, com foco total numa nova cultura de colaboração. Então vamos lá, o ponto-chave é esse. GovTech é, antes de tudo, uma mentalidade. É sobre usar a agilidade, a criatividade das startups, para atacar aqueles problemas que as estruturas mais rígidas do governo têm dificuldade de resolver na mesma velocidade. É uma parceria de verdade, e não só um contrato de fornecedor. E esse slide aqui mostra bem o tamanho da virada de chave. De um lado, o modelo tradicional, lento, engessado, focado em comprar uma solução pronta que nem sempre serve. Do outro, o modelo GovTech, rápido, aberto a experimentar e focado em construir a solução junto com quem mais entende do problema. É uma mudança radical, sair do comprar para o co-criar. Ok, legal. Mas como isso funciona na prática lá no Pará? Bom, o governo não está só esperando acontecer. Ele está ativamente construindo um ecossistema, ou seja, criando as condições, o campo de jogo para que essa inovação possa de fato acontecer e crescer. E o processo todo segue um ciclo bem inteligente. Primeiro, laboratórios de inovação vão a campo identificar os problemas reais junto com a comunidade. Depois, programas como o Startup Pará fazem a ponte, conectando as startups certas aos desafios. O passo seguinte é genial: testar as soluções em sandboxes regulatórios, que são ambientes seguros para experimentar, sem o peso da burocracia toda. E por fim, o que dá certo é avaliado, refinado e ganha escala. E agora a gente chega na parte mais legal, porque isso não é só papo, não é teoria. Vamos ver como essa estrutura toda se transforma em soluções de verdade, com startups que já estão fazendo uma diferença enorme no estado. Vamos começar pela educação. A primeira que a gente vai conhecer é a Intecelere Labs, uma edutech que está repensando o jeito de ensinar na Amazônia. O desafio da Intecelere é um clássico: como engajar estudantes em áreas super remotas, com pouquíssima internet. A solução deles é simplesmente brilhante. Eles criaram aplicativos de matemática que funcionam offline e são divertidos, como um jogo. Mas a grande sacada, o que realmente mostra o espírito da coisa, são os óculos de realidade virtual, feitos de Miriti, uma palmeira da Amazônia. Isso é incrível! É alta tecnologia com uma identidade cultural forte e uma pegada super sustentável. E o impacto disso, olha só esse número: mais de 500 mil de alunos já foram alcançados. Pensa só no poder de escala que uma única boa ideia tem quando ela se conecta com a necessidade do governo. Da educação, a gente vai para as hidrovias, que são as verdadeiras estradas da Amazônia. E aqui vamos conhecer a Zarpar, uma startup que está mexendo numa área vital: o transporte. Na Amazônia, os rios são as ruas, as avenidas, as rodovias. A Zarpar desenvolveu uma tecnologia que rastreia as embarcações em tempo real, o que aumenta drasticamente a segurança para milhares de pessoas. O impacto é tão concreto que a solução virou uma ferramenta estratégica para organizar a Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer lá em Belém. E para fechar os exemplos, a gente vai falar de um desafio que não é só do Pará, é do mundo todo: como garantir que o dinheiro para a preservação ambiental seja bem usado e gere confiança. É aí que entra a CO2 Bank. Para a economia verde funcionar, a gente precisa de uma coisa acima de tudo:
Confiança é o ativo mais valioso. A CO2 Bank usa a tecnologia blockchain para criar um painel super transparente que permite a qualquer pessoa auditar como os recursos dos títulos verdes estão sendo usados. A grande inovação aqui é usar tecnologia de ponta para construir responsabilidade, para construir confiança, que é a base de qualquer iniciativa de sustentabilidade que queira dar certo. Bom, esses exemplos são fantásticos, né? Mas a gente sabe que nem tudo são flores. O ecossistema GovTech no Pará é muito promissor, mas ainda tem desafios bem grandes pela frente para conseguir decolar de verdade. O grande vilão da inovação ágil, muitas vezes, é a velha conhecida burocracia. As leis de licitação foram pensadas para grandes empresas, exigindo anos de experiência e um capital que uma startup que está começando agora simplesmente não tem. Isso acaba virando uma barreira que precisa ser superada para que mais ideias como essas possam florescer. E esse gráfico aqui, olha, ele bota o dedo na ferida. Ele mostra o tamanho do desequilíbrio que existe no Brasil. A região norte, onde está o Pará, tem muito, mas muito menos startups que o Sudeste. Isso só mostra que o esforço que o governo de lá está fazendo para fomentar esse ecossistema local é ainda mais crucial. Então, a solução não é só mudar a lei, é mais fundo. É preciso construir uma cultura de confiança mútua, de colaboração de verdade entre o governo e os inovadores. É uma mudança de mentalidade, sabe? Dos dois lados. O governo aprendendo a experimentar mais e as startups aprendendo a navegar no setor público. E para amarrar tudo isso, a gente volta ao professor Abreu, que resume a oportunidade de um jeito perfeito. O Pará tem os desafios, a cultura e o potencial humano para se tornar esse laboratório vivo, criando soluções que podem servir de exemplo para o mundo inteiro. E a gente termina com essa pergunta no ar. Será que o Pará pode mesmo evoluir do seu papel histórico de guardião da floresta para se tornar também o centro global de inovação para o setor público? A jornada está só no começo, mas o potencial, com certeza, é tão vasto quanto a própria Amazônia. Obrigada pela companhia nesta análise.